E bem, meu povo, vai chegar aí a grande solenidade nossa nesse ano, né? 12 de outubro, Bem-aventurada Virgem Maria da Conceição Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, né? Nossa mãe, nossa intercessora, nossa padroeira do Brasil. Então, quero te convidar para ficar aqui comigo para a gente meditar as leituras dessa solenidade, né? Que esse ano cai no domingo. Coisa boa, né? Vamos rezar juntos e eu quero que você seja perseverante. Talvez eu vou falar coisas aqui que você é, ou não sabia, ou sabia, ou não, talvez não ouviu uma explicação assim, e é a oportunidade de você crescer na meditação. Então fica comigo para que você possa aí amadurecer também a sua reflexão. Então, paciência, vamos com calma, nada de ficar fugindo, né? Porque nós temos as pressas, não vamos ter pressa não. Para o Espírito agir em nós, né, vamos ficar esse tempo meditando. Então, primeira leitura, leitura do livro de Esther. Eu quero que você preste bastante atenção neste livro, nesse trecho. Vai dizer: Esther vestiu-se com vestes de rainha e foi colocar-se no vestíbulo interno do palácio real, frente à residência do rei. O rei estava sentado no trono real, na sala do trono, frente à entrada. Ao ver a rainha Esther parada no vestíbulo, olhou para ela com agrado e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. E Esther aproximou-se para tocar a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: O que me pedes, Esther? O que queres que eu faça? Ainda que me pedisse a metade do meu reino, ela te seria concedida. Esther respondeu-lhe: Se ganhei as tuas boas graças, ó rei, e se for de teu agrado, concede-me a vida, eis o meu pedido, e a vida do meu povo, eis o meu desejo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, uma leitura muito apropriada para essa solenidade, Nossa Senhora Aparecida, Esther. Esther e seu povo estavam numa situação muito difícil. E Esther se colocou numa situação que ela poderia ser mesmo morta. Ela desafiou, fez de tudo para chegar até o rei. E ela chegou com toda a doação, ou seja, mesmo correndo risco de vida, de o rei não gostar, né, desse atrevimento dela, mas pelo contrário, o rei ganhou as graças dela. E eu quero que você preste atenção, o que Esther pede? O que ela pede ao rei? Ela ganhou as graças do rei e vai pedir uma única coisa. Não pede riqueza ou ficar do seu lado, né? Não. Se eu ganhei as tuas boas graças, concede-me a vida e a vida do meu povo. Eu quero que você fique com isso na cabeça. Ela não pede somente para si. Ela está mais preocupada com a possibilidade de seu povo ser exterminado, né, pelos os detratores, aqueles que queriam acabar com esse povo, né, que estavam influenciando o rei para exterminar o povo. É, e, e é justamente aí que Esther faz a mediação, né? Ela pede não simplesmente por ela, mas em colocando a sua vida em risco, ela pede a vida do povo, que o rei não execute, que ele não extermine o seu povo. É isso que ela deseja. E nós vamos ver que isto é o que a Virgem Maria vai realizar com, né, ansiedade, com no sentido positivo, ansiedade positiva, né, de querer que se aproxime, que se realize o reino de Deus. Muito bem, o salmo também muito bonito, tá? A gente não vai aqui conversar sobre o salmo, mas o salmo também a gente pode ver aí como uma resposta a essa primeira leitura e também
a gente pode ler a partir de uma visão da igreja no sentido de eclesiológica, né? Podemos fazer isso também. Mas vamos fazer a segunda leitura. Se você tiver alguma dúvida sobre o Salmo, deixe embaixo que eu posso explicar para você, tá bom? Então, a segunda leitura, livro do Apocalipse de São João, capítulo 12. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e de seu trono. Quando viu que tinha sido expulso para a terra, o dragão começou a perseguir a mulher, que tinha dado à luz o menino. A serpente então vomitou como um rio de água atrás da mulher, a fim de a submergir. A terra, porém, veio em socorro da mulher. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, a gente vê esse texto principalmente nas festas marianas, nos cânticos, né, quando nós, nas nossas comunidades, fazemos a coroação de Nossa Senhora, seja na festa da padroeira que você tem na sua comunidade, ou seja ali no mês mariano. Bom, mas vamos pensar aqui junto comigo e meditar, que você vai perceber que tem muita coisa aqui, né, que a gente pode aprofundar na fé. Bom, este sinal que aparece, essa mulher vestida de sol, ela tem algumas imagens aí muito interessantes, né? Vestida de sol, né? O grande astro, né? A gente pode dizer assim, né? Vestida com a graça de Deus, com toda a força de Deus, e tendo a lua debaixo de seus pés, ou seja, a noite sendo esmagada, né? E sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. 12, o que é 12? 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. E aqui a gente vê também que esta mulher é a imagem da igreja, né? Que tem aí 12 estrelas, que deu à luz um filho, porque é a partir de Cristo que nasce a igreja, e automaticamente nós ligamos a figura de Maria, porque é a primeira que acreditou, que disse sim, e que daí nasce o Filho, o Verbo, né? Então, duas coisas que eu quero que você nunca mais esqueça na sua leitura deste texto, que é esta mulher como a igreja e como a Virgem Maria ao mesmo tempo, sem separação, né, nesse sentido. Nesse sentido em que também no ventre da igreja nasce o Filho de Deus, né? Mas primeiramente, claro, nasceu do ventre de Maria e depois nasce na missão da igreja. Mas o filho foi levado para junto de Deus do seu trono, e aqui a gente pula alguns versículos, seria interessante a gente ver, né, a perseguição, mas aqui surge o dragão e perseguiu a mulher que tinha dado à luz o menino. Então sempre vai existir uma oposição no mundo contra esse filho, né, e vai perseguir esta mulher, que é a igreja, vai perseguir o estilo que essa igreja, pelo evangelho, propõe a viver, e claro, a Maria está aí como a realização perfeita desta igreja. Então persegue a mulher que tinha dado à luz o menino. A serpente então vomitou como o rio atrás da mulher, a fim de submergir mas porém a terra veio em socorro da mulher. Então todos aqueles batizados, né, quando exerce a sua missão, responde a Deus, eles estão vindo em socorro da mulher. E a gente pode dizer também, presta atenção, nunca mais você vai esquecer isso, vem também em auxílio da Virgem Maria, que também quer a salvação de todos. Maria também ansiava por este momento. Mas nós, como peregrino, como igreja peregrina, temos desafios, né? Vamos imaginar os catequistas, os padres religiosos, os coordenadores, a luta que é, né, para fazer nascer Deus no coração das pessoas, pelo sacramento, pela pregação. Então não é fácil, existe
vômitos, né? Que é como a imagem, né, dessa serpente que vomitou um rio de água. Nós podemos falar que os rios de água hoje são essas distrações que nós temos, né, na vida, os divertimentos, os celulares mal usados, né, o esquecimento de Deus, o consumismo desenfreado, tudo são esses vômitos de água que querem submergir a mensagem evangélica, submergir a mulher e o menino. Então vamos ficar atentos porque o dragão é forte, né? Mas Deus é mais. E nós temos aí a proteção da Virgem para que a gente distingua, né, aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Muito bem, o Evangelho João, capítulo 2, do 1 ao 11, um belo texto, maravilhoso esse texto, você vai se encantar por ele, aqui fazendo uma meditação para te ajudar a se encantar mais ainda, né, com esse texto. Vamos lá? Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio faltar, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: Mulher, por que diz isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: Fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Cada uma delas cabia mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: Enchei as talhas de água, encheram até a boca. Jesus disse: Agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou o noivo e lhe disse: Todo mundo serve primeiro o vinho melhor e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, já vimos esse texto várias vezes, todos os anos, não é verdade? E de repente a gente passa aí pelos sentidos espirituais mais profundos do texto. Então convido você a ser perseverante e você vai ver outras janelas que nos possibilitam, outras portas que nos possibilitam aprofundar esse texto, tanto na nossa vida pessoal como vida comunitária, vida interior e vida exterior comunitária. Vamos lá com calma. Um casamento em Caná da Galileia. Casamento, aliança, união, certo? A mãe de Jesus estava presente. Então, aqui, a figura da mãe de Jesus, de Maria, nós também vamos fazer essa leitura de duas formas. Ao mesmo tempo, sem separação, ok? Porque a tendência nossa não é isto ou não é isto. Não. Para a gente aprofundar, muitas vezes é as duas coisas ao mesmo tempo. Frei, que duas coisas são essas? A mãe de Jesus estava presente. Aqui nós podemos fazer uma leitura eclesiológica, onde que esta mulher que aparece aqui também é aquela mulher do Apocalipse, né? Como aquela mulher que é a igreja, a imagem da igreja, que também é Maria, né? Mas vamos com calma. Então, todos aqueles que geram Jesus é a mãe de Jesus, né? Essa leitura espiritual que nós estamos dizendo aqui, que alguns padres da igreja fizeram, que os mestres da espiritualidade fizeram, tá? Não é só eu que estou fazendo aqui, não. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Vamos imaginar que você, a sua comunidade, foi convidado para um casamento. Casamento de quê, Frei? Casamento, aliança entre Deus e o homem e a mulher, né? Então, um casamento, uma aliança, agora a nova aliança entre Deus e os homens.
em Jesus Cristo. Então, o primeiro sinal remete a esse casamento definitivo, essa aliança definitiva. Deus acampou entre nós, fez um de nós para realizar esse casamento perfeito, essa aliança perfeita. E os discípulos e a mãe contribuem com Jesus nessa realização. Então, a mãe vai dizer, né? A mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. O vinho é festa, é alegria, é possibilidade de partilha, né? Nesse sentido, é possibilidade aqui lendo no sentido espiritual, de manifestação, né, do vinho doce, o espírito, né? Que manifesta, que faz que essa festa tenha vigor. Aqui não estava tendo. Eles não têm mais vinho. Então, toda aquela tradição antiga tinha perdido o vigor, tinha perdido o sabor. Até depois, mais abaixo, vão dizer, né? Você estava organizando uma festa. Oh, eles servem o vinho melhor, depois dão o vinho que não presta, né? Que era o que estava acontecendo. Eles estavam servindo uma religião que não tinha mais sentido. Uma prática religiosa que tinha perdido o sabor, tinha avinagrado. O vinho tinha tornado vinagre. Né? Até ruim, né? Então passava mal o povo. Depois ia todo mundo passar mal do estômago, né? Ou melhor, já não tinha mais efeito, né, religioso, pelo contrário. Então, eles não tinham mais vinho, essa denúncia, né, ou esta profecia, esse mostrar, né, a situação que se estava vivendo. E aí Jesus responde: mulher, por que diz isso a mim? Aqui algumas interpretações errôneas, né, que diz: nossa, Jesus está desprezando a sua mãe. Não, presta atenção aqui, né? É porque, olha, minha hora não chegou. A hora em João é muito importante, né? Os sinais começam a acontecer e aqui, pela intercessão da mulher, isso começa a ocorrer. E aqui, chamar de mulher não é denegrir, não, né? Isso é visão preconceituosa, né? É realmente reconhecer, né? Assim, mulher, né? Ou seja, a identidade da pessoa, né? Aqui não é nenhuma forma de preconceito, de forma nenhuma, mas é a mulher, né? Aquela que vai ser entregue lá no pé da cruz. Aliás, né, o filho vai ser entregue à mãe. A gente depois pode ver isso depois, né? Não é o filho que o discípulo amado que recebe a mãe em casa, mas simplesmente, mas Jesus dirige a mãe primeiro, né? Mulher, a ela. E é essa mulher que está aqui, e aqui a gente também podemos dizer que é quando a igreja é questionada. Mulher, por que você está dizendo isso a mim? Minha hora ainda não chegou. E aí essa mulher intercede: fazei o que ele vos disser e você vai ver o que vai acontecer. A igreja faz isso também: fazei o que ele vos disser, como Maria fez, né? Pedindo que os discípulos fizessem o que ele pedisse. Estavam 6 talhas de pedras aí colocadas para a purificação dos judeus, costumavam fazer, né? Então, que vai narrar o que estava com o que se tinha, né? Um rito que já não era vazio, né? E Jesus disse, né? Enchei as talhas de água até a boca que eles encheram. O negócio agora vai ser abundante, né? E aí essa água foi transformada em vinho e eles começam a perceber. E aí, ou seja, o que devolve o vigor a este povo que já estava estéril, que já não tinha mais força. Aqui já começa uma nova vida e o primeiro sinal do reino, que é o que? Deus está entre nós, ele se tornou um de nós para nos elevar. E agora esse vinho bom que alegra a todos, a todos. Guardastes o vinho melhor até agora, porque chegou a plenitude dos tempos e agora é essa plenitude. Então foi aí em Caná da Galileia que ele começou, manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Muito bem, meus irmãos, espero que tenha ajudado sua meditação. Veja, Maria e a igreja não estão separadas, viu? Não existe devoção a Maria sem a concepção eclesiológica, ou seja, a concepção que nós somos todos igreja, que nós também realizamos nas nossas vidas a missão de gerar Jesus em nós e nos outros, né? E que não é fácil, é luta, né?
mas também uma alegria de participar desta nova aliança, e uma aliança definitiva, um casamento definitivo. E assim a Virgem Maria Aparecida intercede por nós, para que possamos seguir, né, nesse caminho. Por quê? Porque ela pede uma coisa a Deus sempre. Eu te peço uma coisa, né, Senhor, meu filho, te peço a vida de meu povo, a vida do meu povo. Não deixe esse povo sofrer, passar penúria, né? O sofrimento. Esteja com eles. É isso que ela pede, intercede por nós. Confie, vamos assim seguindo, sempre pedindo a sua intercessão. Deus te abençoe, que neste domingo você possa participar bem da celebração eucarística. Paz e bem e até mais. Deixe seu comentário.